Boa noite, turma. Para quem está ouvindo esse vídeo à noite, boa tarde, quem está vendo à tarde, de manhã, bom dia. Bom, pessoal, esse vai ser nosso primeiro vídeo aula e espero que eu possa ser bem claro. Eu vou fazer um vídeo curto, tentar fazer o mais curto possível, porque aqui é só para a gente dar um norte para vocês do que vocês viram no material. Como vocês podem ver, o material aqui já está aberto, que é a parte 1. Vocês vão aqui, ó. Vocês vão abrir lá no curso, vão abrir em Teoria do Consumidor e vão abrir esses 3 materiais, certo? Vão baixar e vão dar uma estudadinha. Como eu falei, eu tenho uns vídeos complementares, bem legais, dá um norte também, alguns minutinhos. E não se esqueçam de ver também as informações aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos ser objetivos. Então a gente vai ver o que? Introdução à economia. Vamos começar sobre este assunto, que é o tópico 1, teoria do EDU. Aqui está o EDU, do consumidor e da firma. Bom, pessoal, o que é economia? A gente ouve todo santo dia, principalmente nessa época que a gente está vivendo, essa palavra. Economia do Brasil, economia do mundo. Porque o Brasil vai ter uma recessão, que o mundo vai ter uma recessão por conta do coronavírus. Eu queria falar um processozinho para você entender o que é isso, o que é que a economia estuda. Hoje, nesse final de semana, eu comprei hambúrguer. Final de semana eu comprei hambúrguer lá no Alisson Burgers. Muito gostoso por sinal. E paguei o dinheiro em débito, no débito para ele. O Alisson possivelmente viu no dia seguinte que entrou dinheiro na conta, foi no supermercado ou no mercadão e foi comprar insumos. Comprou tomate, alface, carne e com o meu dinheiro, mais de algumas pessoas também compraram, ele pegou esse dinheiro e comprou insumos. Foi bem. Pagou lá um supermercado X. O econômico. Foi lá no econômico e comprou esse material. No econômico, o dinheiro entrou, o dono lá do econômico, ele pega e paga um imposto que estava atrasado. Não estou dizendo que está, mas digamos que ele viu um imposto e arranjou o dinheiro, mais algumas pessoas que pagaram, pegou o dinheiro e pagou o imposto. E o dinheiro do imposto foi direto na conta lá do governo. Estadual, municipal, não importa agora. Digamos que seja federal, não? Pagou o imposto federal. O governo pegou esse dinheiro e fez um repasse de R$ 600 da ajuda emergencial que está acontecendo. Fez esse repasse para um empreendedor, né, um autônomo que está sem trabalhar, e ele fez o repasse de R$ 600. Essa pessoa sacou os R$ 600 e foi na farmácia comprar remédio que estava precisando. Pegou o remédio e foi para casa. O dinheiro que ele pagou o remédio, o dono da farmácia pegou, juntou com outros que compraram remédios, juntou e pagou a um funcionário que estava lá. Pagou o salário do funcionário. O funcionário, muito feliz da vida, graças a Deus recebeu o salário, pagou pagou uma conta, pagou a conta, vamos dizer uma conta aqui,
Pagou a conta da feira. A feirinha que estava devendo, foi lá e pagou a feira do mês que pegou lá da bodega. O dono da bodega pegou o dinheiro que estava lá, guardou, pagou as coisas, mas guardou um pouquinho. E quando foi no final de semana, pediu um hambúrguer lá no Alisson Burger. Você está entendendo como é a engrenagem do que acontece? Isso só no Crato, que eu falei aqui, só no Crato. Agora você imagina no mundo todo. O imposto que eu paguei aqui caiu na conta do governo que vai para um auxílio emergencial. Na verdade, o meu dinheiro ele foi para uma pessoa lá de Santa Catarina que pagou uma compra que fez na Amazon, que essa Amazon vem lá dos Estados Unidos. Ou seja, a economia ele vai verificando essas transações, vai verificando as necessidades minha, vai verificando se as empresas podem atender essas necessidades. E a gente vê todo o tempo disso. A gente precisa só entender como é esse mecanismo. Entendeu? Vamos dar uma lidinha aqui no material da gente, tá? Vamos ler aqui um conceito muito interessante. Ó. Economia é a ciência que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem, escolhem, empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas ilimitadas. Nós sabemos que não tem tudo para todo mundo. Por isso que as coisas têm preço. Um dos motivos que as coisas têm preço. Porque não tem para todo mundo. Então a gente precifica para quem puder, compra. Os recursos são escassos. Só que as nossas necessidades são ilimitadas. O dinheiro não tem para todo mundo. Se todo mundo pudesse, ia ter todo o dinheiro do mundo. Mas não tem dinheiro para todo mundo. Então a economia vai lá, se preocupa em estudar como a sociedade se organiza para poder atender as nossas necessidades diante de um mundo que os recursos são escassos. Beleza? Vamos continuar. Vamos seguir o material aqui para vocês entenderem. Já falamos da escassez. Ó, interessante aqui, vamos lá, bem interessante. Todas as sociedades, qualquer um que seja seu tipo de organização econômica ou regime político, são obrigadas a fazer opções, escolhas entre alternativas, uma vez que os recursos não são abundantes. Elas são obrigadas a fazer escolhas sobre que, quando, como e para quem produzir. Não, como eu disse, não tem para todo mundo. Então, eles precisam escolher o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Se tivesse se tudo que a gente comprou estivesse abundante e não tem perigo de faltar, nós não teríamos problemas, por exemplo, com álcool em gel, com máscara. Não tem de sobra, né? E vocês sabem que quando alguma coisa tem de sobra, todo mundo vende, a coisa fica bem baratinha, não é verdade? Pois é. Vamos estudar um pouquinho a como se organiza a nossa economia, os sistemas econômicos. O sistema econômico pode ser definido como sendo uma forma política, social, econômica, ela está em qual está organizada uma sociedade. Desculpa. É um particular sistema de organização da produção, distribuição e consumo de todos os bens e serviços para que as pessoas utilizam buscando uma melhora no padrão de vida e bem-estar. Os elementos básicos do sistema econômico são estoque de recursos produtivos ou fatores de produção, complexos de unidades de produção, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Professor, não estou entendendo nada disso aqui. A sociedade, o sistema econômico é formado por nós, que a gente chama aqui fatores de produção, somos nós, a terra, reservas naturais, tecnologia, certo? É formado
pelas empresas, aqueles que compram os fatores de produção, contratam os fatores de produção, e é formado pelas instituições políticas jurídicas, ou digamos, o governo, né? Vamos resumir. E a gente tem duas formas de organização. Seria a economia de mercado e a economia planificada. A economia de mercado é aquela que é descentralizada. O governo, o Estado, ele se interfere bem pouquinho na economia e o que acontece? Existe a livre iniciativa. As coisas vão acontecendo, o mercado que vai definindo o uso dos fatores de produção. E existe a economia planificada ou centralizada, ou seja, tudo que o Estado define como é que tem que ser, como é que tem que ser assado. No Brasil, a gente observa, na verdade, atualmente, uma mistura, né, de tudo. Não é totalmente descentralizado, também não é totalmente centralizado, planificado. Muita coisa o governo hoje tem deixado livre, mas muita coisa o governo ele detém o controle e diz como é que tem que ser. Não é verdade? Um exemplo é nessa questão da pandemia, não entrando no mérito disso, mas o que aconteceu? O governo baixou um decreto, os governos estaduais principalmente baixaram os decretos que todo mundo tem que ficar em casa, as empresas têm que fechar. Se fosse uma economia de mercado, quem ia decidir, né, se fechava ou não era a própria empresa. O governo, como teria participação mínima, só daria, por exemplo, conselho. Ei, fecha as empresas, etc. Né? Foi bem. Vamos passar aqui, bem rapidinho. Produção de bens e serviços. O estudo da economia se justifica pelo fato de que os seres humanos, como a gente falou, são dotados de necessidades ilimitadas enquanto há escassez. Pode-se definir escassez como uma situação em que os recursos são limitados em termos de quantidade disponível necessária para o uso imediato. Então, esse textozinho vocês provavelmente já leram. Ele vai dividir aqui sobre esses bens que são produzidos ou que já tem, baseado na questão de escassez. Então vamos aqui, vamos descer aqui para o quadro que diz que os bens livres são produzidos sem qualquer esforço da natureza. Ó, ar, água, luz solar. Você não compra luz do sol. Você acorda e já está lá a luz. Né? Nós temos os bens econômicos, que supõem a ocorrência de esforço humano e são escassos. Então, bens livres, tenha vontade. Bens econômicos, carros, fogões, geladeiras, aí só se produz com esforço. Nós temos os bens materiais, é só didática aqui, certo? São tangíveis, você consegue segurar. Nós temos os serviços, bens imateriais, né? Que são intangíveis, você não pode ser estocado, não pode tocar. Está aqui os exemplos, você pode verificar aqui os exemplos. Os bens de consumo, usados para satisfação das necessidades humanas. Nós temos os bens de consumo duráveis, apresentam duração por determinado tempo. Carro, móveis, eletrodomésticos, um dia acabam, depreciam. E tem os de não duráveis, que não apresentam duração a ser consumido. Não tem validade, digamos assim, né? Gasolina, cigarro, alimentos. Perfeito? Então, ele faz esse tipo de bens só para você entender os tipos de bens e quando você verificar nos textos mais à frente, etc., saber o que é que está se tratando. Então, bens livres. São livres da natureza. Os bens econômicos são bens que precisam do esforço. Bens materiais. Vamos lá. Os bens materiais e materiais serviços, eles são bens econômicos, porque precisa do esforço. Mas materiais é aquele que você pode estocar e os serviços ou bens intangíveis você não
consegue estocar. Então, o serviço de laboratório, o serviço médico, advogado, o serviço aqui, eu não consigo estocar, né? Os bens de consumo, usados para satisfação das necessidades humanas, eles são bens econômicos. E também pode ser bens materiais e pode ser serviços, né? Usados na satisfação. Então, eu contrato um massagista. Então, é um serviço, né, e um bem de consumo, tá? E esse bem de consumo pode ser durável, não durável, tem validade ou não, tá bom? Continuando, bem rapidinho, para não demorar. Outros bens. Bens de capital. Bens de produção utilizados na produção de outros bens. Então, quando fala bens de capital, você pensa, em resumo, máquinas e equipamentos. Bens finais são bens acabados. Observe bem, esses bens finais, que são carro, TV, uma bicicleta, são bens de consumo, como a gente tratou aqui em cima, ó, bens de consumo, são bens econômicos que precisam de esforço, certo? Bens intermediários, eles precisam ser transformados para atingir o seu fim, borracha, cimento e aço. Então, esses bens intermediários, principalmente as empresas que vendem material de construção, elas vendem basicamente bens intermediários, em sua maioria, porque eu utilizo o cimento para construir um bem, né? Eu utilizo o aço, a borracha, tá? Concreto. Bens públicos, bens não exclusivos e não disputáveis, segurança e justiça. Então, tem bens que deveria, né, ser para todo mundo. Ou seja, não há privatização disso. E tem os bens privados, que são bens exclusivos e disputáveis. Então, os bens privados significam que se você abrir uma empresa hoje, você não pode abrir uma empresa, por exemplo, e oferecer ser justiça. Você não pode. Você não abrir uma empresa e dizer que é a polícia. Eu sou polícia. Não, não pode. Mas você abre uma empresa para vender computador, vender carro, você pode. E é disputável, você está disputando com outra pessoa. Bens privados, né? Vamos pular um pouquinho. Agora vamos para um assunto bem interessante. Vamos começar aqui. Só. Que é o assunto microeconomia. A microeconomia, ela está voltada ao comportamento da gente, nós, unidades consumidores, em relação ao movimento de demanda e oferta, certo? Comportamento. Se aumentar o preço, eu deixo de comprar. Se aumentar o preço da carne, compro mais frango. Se o preço da carne diminui, vou lá e volto para a carne. Então, estudo o comportamento. O que é que diz aqui os conceitos? Genericamente, a microeconomia é concebida como um ramo da ciência econômica voltado ao estudo do comportamento das unidades de consumo representadas pelos indivíduos e ou famílias. Estas, desde que caracterizadas por orçamento único, ao estudo das empresas, suas respectivas produções e custos, e ao estudo da produção e os preços dos diversos bens, serviços e fatores produtivos. Aqui tem outras definições que basicamente fala disso, mas é o que eu falei. Ele estuda o comportamento do consumidor entre o consumidor e as empresas. Microeconomia, certo? Enquanto a macroeconomia estuda o comportamento macro do país, né? Renda nacional, produto nacional, inflação, entendeu? Microeconomia não, vai verificando. Eu estou vendendo, a empresa vende mais um determinado produto porque baixou o preço ou porque é, ele melhorou a qualidade, o pessoal gosta mais de qualidade e assim vai. Então ele estuda esse comportamento. Um conceito muito interessante aqui para a gente tratar, que é o valor utilidade e valor trabalho. Antigamente
foi até feito pelo Karl Marx, a questão do teoria do valor-trabalho. O custo, a preço de venda de um determinado produto era feito baseado somente no custo, né, daquele produto. Para eu produzir um determinado produto custa tanto, para eu quero vender por tanto. Como no século XIX, no começo do capitalismo, você não tinha várias empresas, etc. Então o que você vendia pelo aquele preço, o pessoal ou comprava, né? Hoje não. Então nós temos o valor utilidade, valor trabalho, que considerava só o custo da mão de obra, os custos somava o preço eu vendo por tanto. Agora não. É considerado o custo, mas também é considerado saber se eu posso vender por aquele preço. Não é simplesmente decidir. Eu não posso abrir por exemplo, um posto de gasolina e vender a gasolina a R$ 5. Porque para eu ganhar tem que ser R$ 5. Eu não vou vender, enquanto os outros postos estão a R$ 4, não é verdade? Pois bem, vamos para aqui, vamos pular aqui já para um dos conceitos da microeconomia que trabalha, é a demanda. A gente já ouve muito essa palavra. A demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Então, demanda é a procura do consumidor, certo? É baseado no preço, em um determinado tempo, né? Vamos ver aqui um exemplo do gráfico de curva da demanda. O que é esse curva, professor? Curva é aqui o gráfico. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui, ó. Por isso que chama curva. Curva. Tá? Aqui é só um exemplo. Digamos que um preço de determinado bem é R$ 10. Foi vendido uma quantidade de 100. Aí essa empresa aumentou para 15, caiu a demanda para 80. Aumentou para 22,50, caiu para 64. Aumentou para 33,75, caiu para 51,20 a quantidade. Um exemplo aqui de carne, certo? De carne. Digamos que um preço de um bem da carne era R$ 10 e ela vendia 100 mil quilos. Quando aumentou para 15, as pessoas deixaram de comprar carne, então diminuiu a demanda por carne. E assim foi aumentando o preço e só vendeu 51 mil quilos. Quando a gente coloca esses números aqui no gráfico, a gente mostra. Ó, cada vez que o preço vai aumentando, a quantidade vai diminuindo. Então, quando a gente liga os pontos, a gente vê a curva da demanda. Então, a demanda de um bem ou serviço pode ser afetada pelo preço, como a gente viu aqui, mas pode ser também pelo preço de outros produtos, a renda do consumidor e gosto ou preferência do indivíduo. Então, se a gente colocar aqui nesse gráfico, por exemplo, aqui é a quantidade 100, o salário da pessoa era R$ 1.000. Quando caiu para 800, ela passou a comprar só 80. Caiu para 600, conseguiu só 60 e assim sucessivamente. Ou o preço de outros bens. Então, exemplo, duas empresas concorrentes vendem o mesmo produto. A empresa X e a empresa Y vendem hambúrguer. Eu vou usar muito esse exemplo. E é o mesmo hambúrguer, mesmo gosto, tudo bonitinho. Da empresa X, ela diminui o preço, então a demanda da empresa Y começou a cair. E a demanda da empresa X começou a subir. Porque o preço diminuiu, o preço dessa aqui ficou a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Opa. Eu queria que vocês só me explicar esses ceteris paribus. É porque ele vai analisar aqui a demanda, o estudo da demanda analisa como se só aquele
aquele fator fosse determinante para a mudança da demanda. A gente sabe que não é só a questão do preço que um determinado bem cai de demanda ou não, ou aumenta a demanda. Não é só pelo preço, certo? Ter um gosto do consumidor, tem aquele que, independente do preço, compra porque ele gosta de qualidade, né? Por exemplo, tem certa determinada empresa aumenta o preço, mas mesmo assim a demanda faz aumentar. Por quê? Porque a empresa é a melhor que tem, mesmo aumentando o preço. Então, assim, existem vários fatores, não é só um, certo? Então, esse conceito aqui, ele só, para eu estudar, eu vou considerar como se esse fator, por exemplo, o preço, fosse o determinante. Só para facilitar o estudo, tá bom? Não se preocupe também, não vou nem pedir isso aqui não. É só para vocês saberem que existe esse conceito. Como eu mostrei para vocês, há uma relação inversamente proporcional de quantidade procurada e preço bem. Professor, o que é isso? Lembra que eu disse? Eu vendia 100, o preço era. Vamos lá aqui pro. Aqui. O preço era 50 centavos e eu vendia 1.000. Eu aumento o preço, eu diminuo a demanda. Então, inversamente significa: se eu aumento um, diminuo o outro. Se eu diminuo um, aumento o outro. Não, eles não fazem iguais, eles fazem inversamente. Certo? Mais outra característica da demanda. A gente tratou no primeiro que sobre o preço. Se aumenta o preço, diminui a demanda. Mas tem outras relações que é a quantidade demandada e o preço de outros bens. Por bens substitutos, por exemplo. Eu botei aqui um exemplo bem legal. Para quem gosta, eu adoro. Ali na Praça da Sé. A demanda por picolé jardim, o preço era 50 centavos. Eu me lembro quando era esse preço. Era tão bom. Digamos que eles tinham uma quantidade de 1.000. Aí aumentaram para R$ 1, diminuiu a quantidade de 8.000 para 8.000. Só que, como você pode observar aqui, ó, quando o preço era 50 centavos, a quantidade de venda de jardim era 1.000. Só que daqui bom, que é bem mais caro, eu só vendia 4.000. Quando ele aumentou, ele diminuiu a quantidade e aqui aumentou um pouco. Olha, tá vendo? Começou a aumentar um pouquinho. E aqui aumentou para 2, diminuiu para 5, aumentou para 6. Certo? Vocês podem ver aqui, ó. Peguei esse gráfico aqui, a gente faz esse corte. Tem um determinado momento que o preço de um meio que faz com que o preço, a demanda do outro produto aumente. Eu aumentei o preço do picolé de jardim, então por causa de alguns centavos eu vou comprar aqui bom mesmo, né? Apesar de que o picolé de jardim é infinitamente mais gostoso. Nós também temos os bens complementares. A demanda de um determinado produto pode diminuir ou aumentar de acordo com os bens complementares. Por exemplo, o aumento do preço dos automóveis deverá diminuir a procura de gasolina. Outros exemplos: se aumenta, por exemplo, o preço do pão, começa a diminuir. Então, se aumenta o preço do pão, eu compro menos pão, consequentemente, eu compro menos margarina, manteiga, né? Se aumenta o preço do paletó, então eu compro menos paletó, compro menos gravata, bens complementares, tá? Se aumenta o preço do arroz ou do feijão, né, brasileiro, o brasileiro faz isso. Então começa pode influenciar o outro, tá bom? E também, como eu falei, ó, a relação entre quantidade de demanda e renda do consumidor. Em relação à renda dos consumidores, podemos ter três situações distintas. O bem normal, ele aumenta a renda, o aumento da renda leva ao aumento da demanda do bem. Eu vou ler logo, depois eu vou explicar. O bem inferior, o aumento da renda, a queda da demanda do bem, carne de segunda, roupas mais baratas, etc.
e bem neutro. Se aumentar a renda do consumidor, não afetará a demanda do bem. Vamos lá, bem normal. Eu recebi um salário, passei a receber 2 salários. Eu tinha um dinheiro contado para aquela feira. Um salário, minha feira era contada por R$ 200. E passei a receber 2 salários, então agora eu vou comprar o dobro. Eu posso comprar o dobro da feira. Então, tudo que eu comprava, uma determinada quantidade, agora eu comprando mais. Bem inferior. Então, eu comprava só patinho. Então, eu tinha uma demanda de patinho. Aí aumentei o salário, agora estou comprando colchão mole. O bem inferior, no caso o patinho, começa a cair a demanda, porque a renda do consumidor aumentou e eu vou começar a comprar colchão mole, certo? E o bem neutro é aquele que independente da renda. Então, sal, independente da renda, você vai comprar, né? Açúcar, arroz. E tem o último aqui, que é a relação entre a quantidade, entre demanda e o gosto da preferência. Às vezes, independentemente, isso acontece geralmente na quem tem um salário maior. Então, independente se aumenta 5, 10 reais, não importa. A pessoa vai e compra só aquele, porque é esse produto que ele gosta. Certo? Vamos parar aqui nessa parte 1, vou fazer outro vídeo para a gente ver a parte 2. Valeu!